Olá, queridas mulheres, que bom que novamente podemos estar aqui nos reunindo para nos fortalecer um pouquinho com a palavra de Deus. E hoje, de forma muito especial, nós vamos falar da Esther. A Esther era uma judia e se tornou rainha. Vamos ouvir um pouco da história dela e também aprender para a nossa vida esse testemunho desta luta desta mulher. Pode ser? Mas antes disso, eu convido para nós nos colocarmos na presença de Deus e fazermos uma oração, pedindo a Ele a sua luz, a luz do Espírito Santo. Por isso eu acendo também esta vela. Se alguém tiver uma vela em casa, para ouvir o estudo, fazer a oração, sinta-se à vontade. E assim oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nossa vida. Te agradecemos pela luz do Santo Espírito que ajuda a dissipar as trevas, a escuridão, muitas vezes do nosso caminho. Obrigada, Senhor, por ser esta luz que ilumina, esta chama que aquece a nossa vida. Também aquilo que precisa ser iluminado, aquilo que precisa ser aquecido com a tua presença. Queremos colocar diante de ti toda a nossa vida neste momento de estudo e de fortalecimento na fé. Queremos também te pedir que abra nossas mentes e nossos corações para podermos aprender da tua palavra cada vez mais e assim fortalecer a nossa fé e a nossa vida em ti. Amém. Que bom! Então, a Esther tem, assim como Ruth, um livro na Bíblia. São as duas mulheres que na Bíblia têm o seu nome para falar da sua história. Então, a Ruth nós já vimos e hoje nós vamos ver a Esther, a história da Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos, não é muito comprido e vale a pena vocês um dia, se gostam de leitura, se gostam de uma história de vida, pegar o livro de Esther e ler todinho, né, do 1 ao 10. Mas resumindo a história de Esther, a Esther também a história da vida dela acontece no momento onde o povo de Israel estava cativo, né? O rei da Babilônia tinha levado como prisioneiro, como cativo, muita gente do povo de Israel. Então, Mordecai também era um judeu e ele estava como prisioneiro, né, da tribo de Benjamim, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Quando ele foi prisioneiro, ele levou consigo a sua prima Esther. Era uma menina ainda. Os seus pais haviam morrido e Mordecai, como tio, levou então esta menina para ser criada e ele a criou, mesmo prisioneiro ali de Nabucodonosor, ele cria a Esther como sua filha. Então, a Esther consegue receber o cuidado de Mordecai. E naquele tempo, o rei estava inconformado com o seu casamento e ao conselho dos seus conselheiros, ele resolve buscar em toda a região as moças mais bonitas, mais charmosas, né, mais formosas para ser rainha dele. O rei Xerxes, alguma coisa assim, esses nomes são bastante confusos, né? Então, este rei resolve fazer isso e Mordecai entrega ou prepara então também, entrega aos cuidados então ali das pessoas mandadas pelo rei, entrega a Esther para ser uma das candidatas à rainha.
né? Na esperança, de repente, de fazer aliança com este rei. E eis que Esther, realmente, além da sua beleza natural, ela era muito astuta, muito esperta, mas muito obediente. Só falava aquilo que ela sabia, que de repente o rei pudesse ser agradado, né? E o rei se encanta demais com a Esther. E logo, assim como nenhuma outra mulher, segundo o texto diz, ele logo fica muito interessado, muito apaixonado também pela beleza, mas pelo presente que Esther deu para ele. Esther leva ao palácio um tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Então ela entrega isso para ele, lembrando, né, do reinado dele, dos 7 anos de reinado do rei. E ele acha isso, né, provavelmente um rei vaidoso, ele acha um presente, né, ela lembrar de 7 anos do reinado dele, essa lembrança, né, deste tapete, provavelmente. Um tebete era uma lembrança dos anos que vinham se acumulando do reinado. E ela leva isso para ele. E ele então de vez fica encantado tanto com o presente como também pela beleza dela. E ele casa, né? Coloca a coroa de rainha na Esther. Então Esther se torna rainha. E ela não lembra, ela não fala que ela é judia, né? Ela esconde, ou pelo menos não coloca isso como algo que ela revela neste momento. Ela simplesmente faz a vontade do rei. E daí é colocada como rainha. Mas acontece, não é só isso que fica bom na história dela, né? Acontece que, como aquele povo vivia também em luta, né, uns com os outros, o rei Xerxes, ele coloca Amã como responsável, como primeiro-ministro, né, como responsável para resolver muitas questões. E Amã tinha um certo ódio pelo povo judeu, né? Ele não gostava. E no seu cargo achava que podia então exterminar este povo, né? Simplesmente porque ele não gostava ou não tinha empatia com todo esse povo, que já estava como prisioneiro e já era praticamente escravo, né, ali naquela região. Um povo que já vinha sofrendo muito. Então, Amã, sem o conhecimento do rei, ele ordena que todo o povo judeu seja morto em um dia, que exterminem todo o povo que está ali naquela região e que os bens ainda deste povo fiquem para o rei. Então, Mordecai sabe disso. Soube que Amã mandou matar todos os judeus e ele vai até Esther e pede para Esther intervir ao rei pedindo pelo seu povo. Esther, então, fica surpresa, né, com esta ordem de Amã e esperta do jeito que ela resolve fazer um banquete e chamar o rei e também Amã para o banquete dela. Então ela vai até o palácio, um costume que geralmente não se tinha na época. Mesmo que Esther era a rainha, ela só tinha permissão de chegar ao palácio do rei por ordem do rei. Ou seja, se o rei mandasse chamar a rainha para falar com ele, ela podia se aproximar do palácio. Se ela não fosse chamada, ela tinha que ficar no canto dela, mesmo sendo rainha. E Esther ousa entrar no palácio do rei para falar com ele. Quando Esther, mesmo sem pedido do rei, começa a entrar no palácio, ela é retida pelos soldados do rei. Mas o rei já acena, sinalizando que ela pode se aproximar.
Afinal de contas, o rei tinha um profundo carinho pela rainha Esther. Ela chega perto dele e, com muita sutileza, ela diz, aonde que está aqui a fala dela, né? Eu acho muito bonita. Ela pede com toda delicadeza, né? Que ela pode se aproximar, pois ela teria, se fosse do agrado do rei, um convite para fazer. Ela gostaria muito de fazer um banquete e receber o rei dela e também o seu súdito Amã para este banquete. Então, o rei se sentiu todo lisonjeado pelo convite dela, né, de fazer um banquete e chamar ele e Amã. Então o rei falou: sim, eu aceito o convite do banquete. Ele foi chamar Amã e falou para Amã que a rainha Esther está preparando um banquete e convida os dois. E Amã, sim, né, vai e vão até o banquete. Lá no banquete, então, lá no capítulo 7, né? Portanto, o rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther e, novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, minha rainha? Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei e se for do seu agrado, a única coisa que eu peço ao Senhor é que salve a minha vida e a do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. Olha só, na fala de Esther, a Esther usa toda a gentileza, né, de falar com o rei que, se for do agrado e da bondade dele, que salve a sua vida e a do seu povo. Então, neste momento, realmente o rei sabe ou fica sabendo que Esther é judia e que o seu povo judeu está condenado à destruição e à morte, uma coisa que o rei não estava sabendo. Então o rei fica sabendo naquele momento que Esther é judia, mas que existe uma ordem para matar ela, a rainha que ele tanto ama e que ele escolheu, e o seu povo, sem o conhecimento dele. Aí o rei começa a ficar muito zangado e ele pergunta para Esther: quem disse que o seu povo vai ser morto e destruído, né? E ela disse: então, quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem aqui ao lado perverso, respondeu Esther. Então, Esther desmascara Amã na frente do rei, ali no banquete, e é óbvio que isso desagrada muito o rei. O rei interfere, né, ou atende ao pedido de Esther, né? Ele então, tomando conhecimento ali, ele manda inclusive matar o próprio Amã. E ele pede para Esther como a Esther ficou sabendo, né? E a Esther falou que foi Mordecai quem criou ela desde pequenina, né? E que entregou ela para ser uma das candidatas ao rei, né? Que contou para Esther que o rei estava, né, sendo enganado, porque o seu povo ia ser morto assim como ela, que era a rainha. E daí o rei realmente ficou muito zangado com Amã, né, que como ministro nem pediu a sua opinião sobre isso, porque aí quem também seria morta seria a própria Esther, sendo que a Esther era a do próprio rei, né? Então isso seria um golpe, né, na rainha e também no próprio rei.
Então, o rei, inclusive, faz um agradecimento a Mordecai, né? Porque Mordecai acaba salvando também a vida, né? O reinado do próprio rei, uma vez que daí ele fica sabendo de tudo aquilo que estavam tramando contra ele. Mas o que nós podemos aprender da Esther, além dela ser essa mulher que sabia o seu lugar, ela sabia usar as palavras certas, né, para não provocar a ira do seu rei, né, ela sabia ser gentil, mas ao mesmo tempo ela era muito inteligente e ela tinha um amor muito grande pelo seu povo. Quando foi oportuno para ela, inclusive salvar o povo, ela o faz, porque ela podia ter pedido apenas para a sua vida. Ela era rainha. Ela podia ter chego para Xerxes, né, o rei, e falar: por favor, salve a minha vida, né, já que eu sou a tua rainha. Ela não faz só isso. Ela intervém pelo povo. Ela, inclusive, se for para perder a própria vida e arriscar a própria vida, né, ela iria falar com o rei e pelo povo também, assim como Mordecai pediu para ela fazer, né? E ela faz. Então, ela abre mão daquilo que ela com certeza na sua vida poderia ter conseguido, né, vantagem, para atender uma causa maior, para atender a coletividade. E eu acho que essa é uma das atitudes mais louváveis da Esther. É por isso que também a história dela está aqui, né? Ela abre mão da sua individualidade, né, da sua vida particular e intervém por todos, por todo o povo, não só por ela. Essa é uma atitude que nós temos visto cada vez menos. Vocês não acham? Cuidar da nossa própria vida, lutar pelas nossas próprias causas, isso a gente vê cada vez mais por aí. Não deixa de ser algo importante e necessário, mas e pela causa maior? E por uma causa coletiva? Nós temos visto cada vez menos esforços por algo que é de todos, de interesse de todas as pessoas, né? E eu acho que com a pandemia, quando a própria pandemia nos impôs voltarmos para o nosso próprio casulo, né, nosso próprio cantinho e ficarmos ali, porque era necessário para nos proteger, para proteger a nossa própria vida e também em benefício do coletivo, porque nessa hora se juntar era perigoso, então a gente se recolheu. Mas muitas causas ficaram sem força, né? Causas coletivas ficaram sem força porque a gente acabou se fechando em nós mesmos. E eu penso que nós temos que, assim como Esther, e daí lembrando do nosso Deus, lembrando de Jesus Cristo, que também nos chama para uma causa maior. Jesus chamava os pescadores, né, para não só pescar para o seu próprio sustento, mas ele lhes ensinou a serem pescadores de pessoas, de homens, né? Eu vos ensinarei a pescar homens. Ou seja, sair só daquele seu mundinho para uma causa maior, para a causa do reino de Deus. E assim os seus discípulos foram. Quando Jesus, aqui eu até fiz questão de colocar essa cruz hoje aqui para nós, que ela lembra das 7 misericórdias de Jesus. Lembra lá em Mateus, onde Jesus diz: aquele que me deu de comer, aquele que me deu de beber, aquele que dá de vestir, né? Dar de visitar também as pessoas doentes, também na cadeia, também as pessoas que estão enfermas. Aquela pessoa que faz isso, faz por mim, Jesus Cristo diz.
né? Então Jesus Cristo aqui está também falando de causas maiores, coletivas. Então, da gente sair só do nosso mundinho e abraçar aquilo que é do reino de Deus e que precisa que a gente não peça só por nós, mas peça pelo povo, por uma causa maior. Daí a gente lembra de pessoas, mulheres, eu lembro, que fizeram isso e estão ainda fazendo. Lembram da Malala? A Malala, uma afeganistã, ela briga, ela luta, ela fala, ela testemunha, ela não se cala pelo direito, principalmente das mulheres, mas não só isso, por todo o seu povo que está sofrendo, né? Nós também lembramos da Greta Thunberg, eu acho. A Greta Thunberg é uma jovem que não sei se tem 18 anos hoje, mas ela, muito jovem, levou uma carta e leu uma carta, não sei se vocês lembram, numa das reuniões da ONU, né? Na reunião, quando as pessoas se reúnem no âmbito mundial, gritando e falando pela natureza, por esse planeta, né? Fazendo um pedido, né? Também assim como Esther, clamando e implorando para que o mundo tenha atitudes de preservar o meio ambiente, né? De menos poluição, principalmente para as grandes empresas, né? Para que o mundo também invista, para que as empresas, para que as pessoas que pensam no capital do mundo também invistam, né? Em tecnologias que beneficiam o planeta Terra, que cuidam e que zelam pelo bem da natureza, né? Das florestas, do nosso ar que respiramos, da nossa água, né? E invistam nisso também. Então a Greta, uma jovem, né? Que naquela época eu acho que tinha uns 12, 13 anos, né? Foi e falou como voz por todas as vozes, né? Que estão aí, por todos nós que estamos pensando que alguma coisa tem que ser feita. Ela foi lá e falou, né? E pediu. Aí nós lembramos também da própria Catarina, né, a esposa de Lutero, que deixava muito da sua vida pessoal para cuidar, principalmente das pessoas doentes e das crianças. Ela dava muita educação para as crianças, a leitura, ensinava a escrever, a ler, né? E cultivava ervas e ensinava as mulheres a cultivarem ervas e dava aulas para que com essas ervas elas pudessem também cuidar das feridas, das doenças naquela época que tinham. Então ela deixava da sua vida para cuidar de um bem maior, de uma causa maior, de uma coletividade, né, do coletivo. E daí nós lembramos também da Doraci, a nossa diaconisa, que saiu aqui do Brasil, foi lá para Moçambique, e junto com aquele povo lutava pelo direito de cada um ter água potável perto das aldeias, né? Por causa disso também, dos envolvimentos e das questões políticas que tinha naquele país, ela inclusive foi assassinada por essa luta, né? Então nós temos infelizmente uma mártir entre nós, né? Da nossa igreja. Então nós lembramos dessas mulheres que deixaram aquilo que poderia beneficiar apenas a elas e foram atrás da coletividade, do clamor por algo maior. Então que nós possamos aprender com a Esther também quais são as causas, não só nossas, mas coletivas que nós temos abraçado. Pensam bem, o que nós como mulheres temos feito além de cuidar da nossa vida? Nós temos abraçado alguma coisa a mais? Será que nós vamos ser lembradas por algo que nós fizemos para o outro, para a outra? Ou para uma causa, para um grupo pequeno de pessoas que seja? Né? Porque o próprio Jesus Cristo fala, né, de que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e não só um membro. Nós temos ao nosso redor
muitas coisas, muitas causas. Por que lutar? Por que nos envolver? Não é? O nosso amor não pode ficar apenas para nós. O amor de Deus não pode ficar trancado em nós, né? Eu coloquei aqui também esse coração. Esse coração não pode pensar apenas em si. Ele é um coração que se espalha, né? Em vários pedaços, e nós podemos dedicar sim, pedacinho para nós, mas os outros, quantas coisas, quantas pessoas ao nosso redor que nós temos que também espalhar esse amor, espalhar a boa notícia, espalhar a esperança, né? Temos que fazer algo a mais na nossa vida do que viver apenas a nossa vidinha. Nós temos. A semente tem que ser lançada no solo, para diante de nós. Não só assim no nosso pezinho, não é? A semente precisa ser lançada, essa semente de amor, de paz, de compartilhar, de repartir. Ela precisa se espalhar por esse mundo. E daí nós temos que sair novamente do nosso casulo, né? Da nossa própria casa e olhar o que está acontecendo. Talvez no nosso bairro, talvez um calçamento que nós podemos, junto com a associação de moradores, falar, olha, tem pessoas tropeçando aqui, né? Ou talvez o lixo na nossa redondeza, vamos fazer uma coleta, né, coletiva aqui de lixo, vamos reciclar, vamos encaminhar por algum projeto, mas vamos deixar pelo menos a nossa rua aqui, o nosso bairro mais limpo, eu não sei. Ou então com relação a tanto povo estrangeiro que estão migrando dos seus países porque está ficando absolutamente insustentável ficar no seu país, né? E estão buscando vida nova em outro país. O povo de Deus sempre foi um povo migrante. Sempre fomos. Nós, como povo, somos migrantes. Também somos estrangeiros aqui nessa terra. Estamos ocupando essa terra aqui onde Deus nos colocou, né? E como estamos fazendo isso? De que forma estamos convivendo? Nós vivemos no mesmo planeta. Embora somos de raças diferentes, de credos diferentes, pensamentos diferentes, nós somos um só povo, o povo de Deus, né, que se espalhou por esse mundo. Então, né, o que estamos fazendo a mais do que cuidar só de nós? Cuidar de nós, sim, mas cuidar das pessoas ao nosso redor, com certeza. Primeiro mandamento, amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Os 2 mandamentos do amor é que se amar a Deus, não tem como amar a Deus sem amar ao próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, como a gente ama a si mesmo. Então, eu e o outro, ou a outra pessoa, somos um só corpo. Então, sim, vamos cuidar de nossa vida, mas a vida não é só a minha, é a de um coletivo. Se eu olhar para a janela fora, eu vou ver muita coisa pela qual Deus está esperando que a gente também lute, que a gente também se envolva, que a gente também ajude a transformar. Então, inspirada pela Esther, que largou mão, né, do que ela poderia perder pelo seu povo, e assim ela ganhou mais ainda, né, que a gente possa fazer também na nossa vida, né? Porque Deus nos coloca neste mundo e nós temos uma missão, nós temos algo maior para ser conquistado, para a gente se envolver e ajudar a transformar. Você já descobriu qual é essa sua causa? Qual é a sua missão? O que você, com o seu dom, pode ajudar? Então, que a gente possa pedir a luz do Espírito de Deus para iluminar, né, a nossa vida, para que a gente também perceba qual é a situação que está ao nosso redor
e que nós podemos e talvez até devemos nos envolver mais. E assim deixar o mundo, não só a nossa vida mais feliz, mas um mundo mais humano e mais feliz. Queridas mulheres, acho que o estudo para hoje era esse. Espero que vocês tenham também aproveitado a história da Esther, leiam ela, tiram também o seu aprendizado com ela. Convido para encerrarmos com uma oração. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque através da vida de outras mulheres, às vezes a gente enxerga tanta coisa na nossa vida que podemos também transformar, que podemos também ser a partir da vida que tu nos dás. Pai querido, nos dê força para nos engajar pelas causas que também são coletivas. Nos dê força para nós muitas vezes sairmos do nosso canto, podemos até dizer do nosso egoísmo, e olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Queremos ser lembradas por aquelas pessoas que também espalharam amor umas com as outras. Não queremos guardar esta semente do amor só para nós, mas sim, Senhor, ajude-nos a espalhar o amor, a esperança, a compaixão, a misericórdia, a gentileza, a paz que tu nos dás e nos ensinou neste mundo afora. Assim, querido Deus, cuide de nós, cuide de nossos sonhos, de nossa família, cuida deste mundo que tanto carece de nossas mãos para ser transformado. Assim, Senhor, te entregamos o nosso viver. Amém. Queridas mulheres, até nos vermos novamente. Que Deus guarde a cada uma na palma de sua mão. Tu voas nas asas do vento e te veste de glória e majestade.